programa do Universo Feminino. Seja muito bem-vinda. Eu sou Thaís Viana. Eu sou Juliana Rosa. É um prazer imenso estar com vocês de novo nessa sexta-feira calorosa, porque temos assuntos maravilhosos para tratar aqui, amiga. Temos. E hoje nós temos uma convidada, gente, de verdade. A gente, como sempre, né? A gente sempre traz aqui... Eu tô cansada, na verdade, de falar isso, porque é a gente clichê, sempre, mas é verdade. já virou nossa frase, nosso slogan aqui, né? Sempre trazemos convidadas de gabarito, que trazem muita informação, muito conteúdo, mas esse tema em específico é um tema que precisa de um acolhimento, precisa realmente de um olhar mais calmo, né? Porque muitas famílias estão passando por imensas, né, dificuldades de como lidar com a situação. E trazemos aqui ela para que ela oriente, para que ela dê realmente o direcionamento de como lidar com algumas questões sobre o autismo e sobre crianças com deficiência. Então, doutora Luana Eloá, né? Exatamente, doutora Luana Eloá, seja muito Luana bem-vinda. Eloá, mãe, advogada e fundadora do Te Acolher. Olha, eu não mereço, mas já agradeço tantos elogios. Eu tô começando a acreditar, viu? Que bom, É acredite. incrível estar com vocês, mulheres que nos são espelhos, né? A gente tem que reconhecer e andar com pessoas que são melhores que nós. Então, estar ao lado de vocês me deixa assim, muito feliz e muito realizada. Nós que ficamos muito felizes, porque a gente admira muito o seu trabalho. É realmente uma doação, nós vemos, né, Ju? Que é Com uma certeza. doação muito grande. Trazer uma diferença na vida, né? Porque a gente sabe que para a mãe que tem um filho com autismo, às vezes é um bicho de sete cabeças e você traz com uma leveza maravilhosa, né? Esse contexto de viver com crianças autistas, né? Eu falo que eu não romantizo, né? Não é uma coisa tranquila. Ser mãe atípica não é algo tão fácil, né? Mas a gente precisa trazer uma leveza, porque o dia a dia já é tão difícil. A gente tem que começar também a trazer as coisas boas que o autismo me trouxe. Né? Eu nasci uma mãe e depois nasci uma mãe atípica com o Luan. Então, é uma transformação de vida. Eu falo que ele é meu combustível diário para que eu consiga fazer as minhas coisas e buscar. E o Te Acolher, ele surgiu por isso, porque eu acredito que quando Deus te dá uma missão, e não estou falando que eu sou uma mãe especial por ser mãe atípica, de forma nenhuma. Eu sou uma mãe que falha e pecadora, com erros, como todas as demais, que às vezes está apavorada, às vezes quer chorar, às vezes quer ir para o banheiro se trancar, faz parte. Mas ele te traz uma responsabilidade social com o diagnóstico, que é buscar, né, na sociedade a inclusão. Então, esse é o meu papel, esse é o meu trabalho aqui. Maravilhoso, maravilhoso. E você traz essa narrativa de mãe atípica, né? E eu acho muito bonito isso, porque não é só a criança que precisa de uma atenção, de um acolhimento e de um acompanhamento. A mãe também precisa, muito mais num primeiro momento do que a própria criança. Porque a criança, ela vai ali tendo a desenvoltura dela, mas ela depende da mãe. Exatamente. Não é isso, Lu? Exatamente. Você sabe que quando eu recebi o diagnóstico do Luan, a mudança de vida ocorreu primeiro a mim. Né? O Luan não mudou por ter recebido um diagnóstico. Ele era pequeno, ele sequer entendia o que estava acontecendo. Então, o diagnóstico, ele me libertou das dúvidas, das dificuldades que eu estava enfrentando. Então, a primeira pessoa que precisou ser acolhida fui eu, e não o Luan. Porque, volto a dizer, o Luan não mudou nada para ele com o diagnóstico. Ele continuou sendo o Luan. Só que eu tive que me descobrir como uma mãe atípica. E o que é a mãe atípica? É a mãe que vai lidar com todas as diversidades de uma maternidade, como todas as demais, somado ao universo do autismo, que é um universo que ainda é desconhecido para todos. Na verdade, a gente entra no universo que ninguém sabe o que é. Da onde veio? Por que surgiu? Quando foi? Ninguém sabe. Mas a gente sabe que existe um aumento significativo de pessoas autistas no país, até pelo acesso ao diagnóstico, e que nós temos que saber lidar com eles. Essa é a questão. Sim. Saber incluir não é mais hoje uma opção, e sim uma responsabilidade de todos. Sim. Muito legal. E aí como que foi essa sua relação em pensar, poxa, diante desse cenário, eu tenho um filho, eu lido com essa questão, eu sou uma mãe atípica, e eu quero fundar uma instituição que possa direcionar mães a lidar com esse assunto. Gente, olha, eu falo assim, nenhum momento passou na minha cabeça, vamos montar o Te Acolher. Tá. Não teve. Não teve. Ele simplesmente aconteceu. Ele aconteceu de uma forma de tanto amor
Porque, assim, eu demorei 5 anos no processo diagnóstico do Luan. Eu gosto de contar isso, porque às vezes as pessoas falam, mas se você tem conhecimento, você é advogada e é mais fácil. Não, não era. O Luan nasceu em 2010, onde sequer tinha legislação falando sobre autismo no nosso país. Quando eu fui buscar o diagnóstico do Luan, eu tinha acabado de chegar no Brasil, né, de um trabalho que tinha feito fora, e aqui os pediatras não falavam sobre autismo. Olha! Né? Então, a primeira direção que eu tive foi, mãe, você está vendo isso no teu filho porque você precisa tratar algumas questões emocionais e mentais suas. Então, procure um psiquiatra para te ajudar nisso, porque talvez você esteja deixando o seu papel materno e forçando o seu filho a viver uma situação em uma maturidade que não é da idade dele. Quando eu recebi isso, eu corri para o psiquiatra. O problema sou eu, vou me tratar. Eu que tô prejudicando meu Sim, filho. eu não sei ser mãe, é meu único filho. Fui mãe solo, praticamente por todo o período. Então, falei, eu tenho que buscar ajuda. E eu realmente fui buscar ajuda. Eu fiz tratamento psiquiátrico por 1 ano e meio. Olha! Porque eu queria entender porque meu filho tinha um comportamento diferente. Meu filho olhava para o lado, andava na ponta do pé, empilhava brinquedos, não interagia com outras crianças. E todas as justificativas é que eu precisava estimular ele a ser criança. Passou 1 ano e meio, nada aconteceu. Porque meu filho continuou olhando para o lado, andando na ponta do pé, né, empilhando brinquedo. Eu lembro de uma situação que eu dei uma bola. Eu amo futebol. Eu peguei uma bola de futebol, coloquei no chão e chutei. Falei, Lu, vamos chutar a bola, vamos jogar futebol. Eu pegava a bola, colocava na prateleira. Lu, não é assim que brinca com bola. A bola é assim, você chuta, pega o pé. Aí eu pegava o pezinho dele e falava assim, você faz assim. Aí ele pegava a bola, colocava na caixa. Aí eu peguei ele na bola, pintando a bola, e depois ele tentando colocar a bola uma em cima da outra. Porque o autista dá função para os objetos diferente do padrão. Tá. Então, assim, eram situações que hoje, se eu conhecesse o autismo, ia ser facinho o diagnóstico do Luan. Mas eu não consegui. E aí eu fui procurar um especialista. Eu tive uma grande ajuda de uma pessoa que eu vou registrar aqui, que foi Eduardo Moretti. Foi o professor Moretti que me direcionou para onde buscar para o Luan fazer uma avaliação neuropsicológica. Tá. Então, foi graças a ele que, depois de 3 anos na luta, eu busquei a avaliação do Luan. E aí eu passei por todo esse processo. Porque fisicamente o autista ele não traz nenhuma característica, diferentemente da pessoa que tem síndrome de Down. Não tem característica. Não tem. É vou usar o termo deficiência, porque é equiparado por lei, mas é uma deficiência oculta, invisível. Tá. Intelectual. Comportamental. Comportamental. Porque Tá. muitas vezes eles têm um intelecto até acima da média. Sim. Ou abaixo. Ou Eles podem ter uma deficiência intelectual ou eles podem ser superdotados. Superdotados. Né? Mas ambos não são características para o autismo. Tá. Né? Então, meu filho, por exemplo, se você falar para ele assim, você é inteligente? Ele fala assim, prazer, eu sou autista, mas não sou inteligente. Para ninguém cobrá-lo de uma inteligência, né? Porque a gente tem mania de cobrar, né? Porque de verdade eu já ouvi Relatos relatos de pessoas, nesse né? sentido de que o autista, na verdade, ele tem um QI superior Não. ao sempre, nosso. E não é não uma necessariamente. Pode ser que o autista é acompanhado com uma deficiência intelectual. Tá. Né? Então, são os mitos que a nossa comunidade ela tem, até por uma forma de você acolher a mãe. Você fala assim, teu filho é autista, mas pelo menos ele é inteligente. Né? Quantas vezes me falaram Nossa, isso? gente. Mas não. E aí, buscando o diagnóstico do Lu, eu vi o quanto foi difícil. Eu falei, Tá. não, gente, eu preciso começar a ajudar as pessoas, porque elas não podem passar pelo que eu passei. Ô, Lu, então fala pra gente, defina autismo. Autismo é uma questão neurológica, né? Neurobiológica, que vai atingir 3 áreas. Tá. Comportamento, interesse, interação social e linguagem. Tá. Eu só consigo diagnosticar o autismo fazendo uma bateria de exame que não vai ter nenhum apontamento clínico. Então, você faz até ressonância, Tá. para ver que não tem nada. Tá. E aí, você passa para um segundo momento, que é uma avaliação neurocomportamental, enfim, uma neuropsicológica. Tá. É uma avaliação que são aplicadas uma sequência de testes. Tipo um teste de QI. Tipo. Está incluído o teste QI, mas... Né, Várias coisas. são Eles não vários até testes. comida eles não gostam de textura, não é isso? Organiza a comida no prato. A forma como ele interage, a forma de seleção, né? comunicação, como ele vê o mundo, como ele interage. Então, você vai analisar a parte de motora. Tá. Então, é uma sequência de avaliações. É um neuropsicólogo que faz essa avaliação.
E nessas avaliações, ele vai identificar, na verdade, qualquer tipo de transtorno. Porque a gente fala muito do autismo, né? Mas eu, por exemplo, sou diagnosticada com TOC e TDAH. Então, e eu só descobri por causa do meu filho. Tá. Né? E o TDAH interfere na sua vida até mais do que o próprio autismo. Né? Na qualidade de vida mesmo, de reconhecimento, de organização de tempo e espaço, de organização de agenda. Eu tenho 4 agendas, minhas agendas apitam o tempo inteiro, porque senão eu esqueço o que eu tenho que fazer. Tá. Né? E não adianta, não é uma coisa por falta de memória, é porque a gente não consegue. Meu psicólogo, ele fala uma coisa que eu acho fantástico. Ele fala assim, você tem como se fosse uma descarga na tua cabeça, que é a amígdala nosso canal na cabeça. E ela fica ali lançando toxina quando ela está pressionada. Tá. O problema é que no TDAH, ou no TOC, que é o meu caso, ele fica o dia inteiro lançando toxina. Então, ele fica o dia inteiro poluindo o meu corpo para que o meu corpo pare, descanse, para que meu corpo reaja de uma forma diferente, para que eu fique sobrecarregada emocionalmente. Então, os transtornos, eles só vão ser identificados nessa avaliação neurológica que acontece. Caramba, Que legal, muito né? interessante, né? Que legal. Que show. Eu- A gente tem um recado. Com certeza. Calma, segura aí. A gente vai fazer os reclames aqui agora. Reclame não, né? Reclames que aqui não, é uma chamada de respeito aqui, na verdade, para abrilhantar e para decorar aqui o nosso quadro, o nosso Biuma, com a Juliana Flores. Tem um recadinho pra gente. Já pensou em comprar um presente com apenas um clique e receber em menos de 3 horas? Na Juliana Flores, a maior floricultura online da América Latina, você encontra mais de 10 mil opções de presentes para todas as ocasiões. São flores, balões, chocolates, pelúcias e muito mais. E o melhor, acesse o site julianaflores.com.br e agende o envio do seu presente para todo o Brasil. Demais, né? Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Genial, gente. Vai começar pelo nome, né? Que ia ser meu nome, se vocês não souberem. Mas meu pai não quis, né? Disse que ninguém ia me chamar de Juliana. Gil. Então, não deixem de seguir Juliana Flores. Tem todos os presentes, vocês viram? Chocolate, vinho, Dia das Mães tá chegando. Dia das Mães. Já E garanta. manda uma florzinha pra mim, hein, Fezão? Eu prefiro minha parte em bolsa, sapato também, tá, César? Pode encaminhar junto aí com a flor. Mas, Lu, vamos lá. Gente, falando em mães, né? Falando já que mês que vem já vem o Dia das Mães, o que você falaria, né, para uma mãe? Você fala, na verdade, né, para as mães que te procuram, como que elas conseguem lidar melhor com essa situação? E já diga também como que essas mães que têm filhos, ou que ela acha que o filho tem autismo, ou que já tem lá um diagnóstico, como que ela pode fazer parte da tua ONG, né, do Te Acolher, e qual o direcionamento que ela encontra lá dentro? Acho que qualquer desconfiança de diagnóstico, ele tem que vir acompanhado do entendimento de que aquilo não é uma sentença na tua vida. O diagnóstico não é um ponto final na história do Luan. O diagnóstico foi aquela vírgula necessária para que ele fosse direcionado como nós direcionamos todas as crianças. Então, o diagnóstico ele não é uma sentença. Quando você entende que a busca pelo diagnóstico é uma busca de autoconhecimento, né? Pensando aí de tantos autistas adultos que a gente conhece, que recebeu o diagnóstico tardio, já adulto, e eles falam como foi o divisor de águas. Então, o autismo ele não vai ser uma sentença na tua vida. Mas você precisa entender que a família vai mudar. Né? A mudança não vai ser só no autista, a mudança é na família. A minha família mudou, né? A Luana mudou. Os meus valores, até as minhas prioridades mudaram. Então, quando eu desconfiei do diagnóstico do Luana, do autismo, eu tive que entender que a Luana passou pela transformação. E glória a Deus por isso, viu? Eu amei essa transformação da Luana de prioridade de tudo. Então, a gente evolui, né? A gente muda e entende que a vida é muito mais do que aquela caixinha que a gente estava acostumado a viver. E que não dá para você ser feliz se aquele que está do teu lado não é feliz. Então, quando a gente busca a felicidade, tem que entender que o primeiro passo é fazer a felicidade na vida do outro. Né? Porque existe essa troca. Troca. É isso que é o Te Acolher. Eu entendi que eu precisava multiplicar o amor que estava sendo derramado na minha vida. E o Te Acolher, ele transborda de amor, de acolhimento, de carinho, de direção. Eu falo que o Te Acolher, ele é aquela rede de apoio que todo mundo merecia ter. Né? Que é onde você aprende a acolher e ser acolhido. Porque tem que ter a troca.
né? Então, desconfiou do diagnóstico, busca um neuro, busca um psiquiatra. A gente tem que parar com o preconceito de psiquiatra. Não é só pra gente doida. Né? Não, é pra quem não. Todo mundo Psiquiatra, precisa, eu falo que é o médico fundamental para nós. A gente fala tanto de saúde física. Aliás, a doutora Thaís aqui, a gente segue nas redes sociais Super Fitness. Eu chegarei lá, viu? A Ju tá mais fitness que eu Vocês esses são dias. incríveis, vocês são incríveis. Mas a nossa mente precisa ser cuidada também. A gente faz exercício para o corpo. Só que a gente precisaria já estar fazendo exercício para a mente, a gente não faz. Eu falo sempre isso, Lu, porque a terapia, às vezes as pessoas, mas eu não tenho problema. Mas você precisa fazer terapia para aprender a lidar com o próximo. Ou com quem tem, Porque né? tem Também, questões que às vezes alguma você questão. tem... Não, e a gente, o ser humano, ele está em evolução constante. Então, algumas situações que para você era super tranquilo, talvez daqui ao tempo já não faça mais sentido. E às vezes você entra num combate com a pessoa porque você não entende o posicionamento dela. Então, eu levo para minha terapeuta sempre uns assuntos assim para melhorar. Não, e sem contar, além disso que a Ju tá trazendo, essa questão de você ter sempre um apoio, de procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psiquiatra. ou um psiquiatra, enfim. Existem questões na nossa vida que estão no nosso inconsciente, né, no nosso subconsciente. Então, talvez um trauma que você passou lá na sua infância, na sua família, Coisa enfim, que você nem alguma situação... lembra. E que você hoje repete atos ou que você inconscientemente nega algumas coisas porque lá atrás você sofreu um trauma, né? E aí hoje, quando a gente traz isso para a vida adulta, a gente não consegue lidar com o próximo porque não resolveu os nossos próprios problemas. Eu falo isso para todo mundo. Todos nós somos acumuladores emocionais. Sim, Sim. é um Todos acúmulo, nós. é isso mesmo. E aí nós precisamos fazer limpeza da casa. Só que limpar a casa emocional precisa de ajuda. E precisa de ter decisão, de querer, Disposição, né? né? A decisão. É a decisão. Eu falo que a primeira terapia que o Luan, quando eu recebi o diagnóstico do Luan, eu decidi fazer foi a minha. Eu não largo meu terapeuta por nada desse mundo. Aí eu faço minhas manutenções terapêuticas, né? De tempo em tempo, volto e fico, mas porque a gente precisa se cuidar, né? Sim. Então, o diagnóstico, ele pra mim, tá, Luana? Não romantizando o autismo, mas ele foi muito legal nesse ponto. Porque eu não me cuidava. Olha. Eu não me cuidava Você foi emocionalmente. obrigada a parar tudo e olhar para isso. Sim, falei assim, não. A primeira pergunta que eu fiz é, qual a Luana que o Luan merece? Né? Qual é a mãe que o Luan merece? O Luan merece uma mãe dedicada. Tá, mas pra Luana ser a mãe que o Luan merece, qual a Luana que a Luana merece? Tá. E eu falei, nossa, eu faço um monte de coisa que a Luana não merece. A Luana se boicota o tempo inteiro em prol de uma coisa que nem ela acredita. Então, eu comecei a mudar isso. Minha carreira totalmente reformulada em relação ao Luan, novos projetos. Tudo foi porque eu entendi que a Luana merecia uma Luana melhor. A gente pode até dizer que o Luan é o seu propósito. Eu falo que o Foi o divisor Luan de águas. foi o freio que Deus colocou no carro que estava desgovernado. Uau! Porque quando a gente é muito nova, a gente acredita que sempre vai ter tempo para tudo. E aí a gente sempre vai ter tempo para falar o eu te amo, a gente sempre vai ter tempo para cuidar, a gente sempre vai ter tempo. Né? E esse tempo é sempre muito futuro. E aí você vai vivendo o seu dia a dia sem responsabilidade contigo mesmo. Não falo nem social, mas contigo. Porque o fato de eu ser mãe atípica não me obriga a cuidar de toda a comunidade atípica. Sim. Né? Eu entendo que isso é meu ministério, que é uma outra coisa. Mas, assim, o Luan foi o freio que eu precisava colocar na minha vida para eu começar a olhar para mim mesma. Eu precisava olhar para mim. Todo mundo fala que na maternidade você foca só no filho, né? Não aconteceu isso comigo. A maternidade me ensinou a olhar a mulher que eu sou. E a entender o que a mulher Luana podia fazer na sociedade. Olha Então, que para mim, legal. foi totalmente inverso. Por isso que o pessoal fala assim, será que eu deveria ter filho? Eu falei, tenha. Então Mas nasceu uma nova Luana ali, né? Entenda que a transformação é aqui primeiro. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu conheço essa mulher, não queria contar, mas eu vou ter que contar. Ai, meu Deus do céu. Senta que lá vem a Ela história. foi minha estagiária, gente. Não queria contar porque eu tenho 20 e poucos anos. Claro, né? dorme Eu no era super formal. dotada, comecei cedo. E ela realmente, ela é muito diferente do que ela era. São duas pessoas totalmente opostas. Eu era uma pessoa que eu sentia que eu tinha a responsabilidade de agradar a todos. Então, eu estava ali à disposição de agradar todo mundo. Sem qualquer responsabilidade com a vida.
Então, se você falasse para mim, Luana, você tem que ir na Conchichina hoje, porque eu vou fazer. Ah, mas se aquilo vai me causar dor, se aquilo vai me trazer um desconforto, não importa. O importante era eu te agradar. Nossa. E toda adolescente, eu estava no final da adolescência, vida jovem, toda adolescente jovem que vive em função de agradar o outro desenvolve problemas emocionais. Sim. E eu não sabia também meus transtornos. Né? Então, Adolescente não busca autoconhecimento, Só vai, né? só vive. E aí Só você é respira, né? responsável. Só respira e vai. E aí ela era uma Luana assim que fazia faculdade porque Tinha que fazer. o pai obrigava. E o pai pagava também? Não, O pai não pagava. O pai fazia a Luana pagar, Tá. a Luana estagiar para pagar, mas a cada semestre que eu tentava trancar a matrícula, o meu coordenador Moretti, de novo, ele entrava em contato com meu pai e contava. Eu terminei a faculdade por livre pressão psicológica do meu coordenador. Por livre e espontânea E pressão. do meu pai. Então, assim, senão eu teria até hoje no teatro, que também não vejo nada contra, mas não era para mim. Sim. Não era para Luana, Sim, né? sim. Então, Até mesmo porque hoje em dia, para você ver como nada é por acaso, né? Você contando aqui tua história, a cabeça já fica aqui, Fervilhando. ligando os pontos, né? Óbvio, não conheço 100% da sua história, né? A gente está ouvindo aqui, até nos sentimos muito honradas de você compartilhar isso com a gente. Mas veja, se você não tivesse esse embasamento jurídico que você teve, Como é que você Né? ia operacionalizar tudo como isso? que você ia hoje ter uma ONG? gente, como eu ia primeiro sustentar o Luan? É, Porque, vamos pensar, eu sou uma mãe atípica que não pode ter jornada de trabalho. sim, sim. Meu filho fazia 4, 5 horas de terapia por dia. Essa que é a realidade da mãe atípica, Da mãe né? atípica. Você fica o dia inteiro com teu À filho em disposição terapia. Então, ele sai da escola e vai pra terapia. Tá, O Luan, ele não aceita comando. Meu filho teve uma coisa chamada TOD. tá. O TOD, ele é um transtorno que faz com que a criança desafie toda e qualquer autoridade. 24 horas por dia. Então, se você falava não para o meu filho avançava. Meu filho é um autista, nível de suporte 1, autoagressivo. Então, extremamente agressivo. Então, imagina eu pegar uma criança que hoje, graças ao bom Deus, não está mais com mutilação, que não está mais agredindo o próximo. Ele se mutilava. Mutilava, ele beliscava até sair, ficar aquele roxo preto no corpo. Que No era uma corpo forma- dele no mesmo. corpo dele mesmo. Uma punição. Uma forma de regular. Pensa que seu corpo inteiro está desequilibrado, você está sentindo várias coisas que você não consegue identificar, e você gera em você uma dor para que você foque naquilo e saia da outra. A dor do beliscão era menor do que o desequilíbrio, a desregulação que ele sentia. Todo autista precisa se regular o tempo inteiro. Porque tudo desregula. O barulho. O ambiente. Ó, a gente faz cheiro. um teste agora. A gente está nesse ambiente. Olha a diversidade de cores. Nós temos poltronas. Nós temos um ar-condicionado que faz barulho. Nós temos coisas em posições não padronizadas. Sim, Né? Então, tudo isso aqui desregula o Luan. tá. Então, tanto é que o Luan anda de abafador o dia inteiro. Achei muito legal que ele foi na OAB e ele tava com o abafador. O pessoal falou assim, nossa, mas O abafador é o... É tipo o fone, sem né? som. O fone. Só que é um abafador mesmo, é um Tá. EPI aquele lá. Tá, Pra pra chegar minimizar os no ruídos. ruído. E o dele reduz, eu acho que 20 decibéis. Tá, Então, imagina ele usando aquilo o dia inteiro. sim. O Luan vai pra escola com aquilo, vai pra igreja com aquilo, vai nas atividades com aquilo. Então, assim, o direito me oportunizou ter uma renda que proporcionou pro Luan os melhores tratamentos. Porque hoje, se você olha o Luan, ele não tem uma estereotipia de autista. Porque o autista não tem cara, mas ele tem o que a gente chama de estereotipia. Comportamentos e falas repetitivas, né? Fora de um padrão que nós temos de convenção. Então, por exemplo, o Luan se regula correndo, pulando e gritando. Então, ele está aqui com a gente, daqui a pouco ele grita. É uma Tá. forma que ele está se regulando. Tá. Então, o direito me oportunizou isso, cuidar Tá. do Lu, e também agora Te Acolher. Sim. Porque o Te Acolher, eu não faço orientação jurídica, né, dentro do Te Acolher, porque seria mais uma tarefa que eu não ia dar conta. Sim, até mesmo porque tem conflito ético e tudo mais. E foge do que é o Te Acolher, Aham. né, que é um acolhimento Pra Humano, família. o tratamento humanizado, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Mas me permite ter um conhecimento e defender os direitos do meu filho, que talvez eu não conseguiria se eu não tivesse feito a Sim. faculdade. Tanto que você conseguiu, né, junto à Prefeitura de São Paulo, ou você conseguiu alguma coisa para que tenha um olhar, né,
uma pauta, levantou uma pauta, não eu foi? vi, acho que foi com o governo do Com estado. o governo, não foi? Nós levamos para o governo do estado em 2020. Na verdade, na época que o Tarcísio ele era candidato, nós conseguimos fazer com que ele colocasse no plano de governo Isso. o atendimento, olhar para os autistas e principalmente a questão do Ser 4, que é o Centro de Atendimento Especializado de Reabilitação, que ele vai atender a comunidade autista, né? Então, aliás, eu quero agradecer, porque com 3 meses, 4 meses de governo, ele colocou o Marcos da Costa, que também é um querido nosso, como Sim. secretário estadual. E Foi presidente da OAB, né? que já foi presidente da OAB. E o Marcos da Costa, em 2 meses e meio, ele já conseguiu aprovar 5 pontos fundamentais para trazer um pouco mais de qualidade para os autistas. E Muito tem dedinho legal. da Luana nisso daí. A gente trabalha. Mas então, é isso que eu tô falando. Se você não fosse advogada, talvez você não teria conhecimento para chegar nisso, né? É verdade. Então, é E essa a gente questão. busca não só saúde e educação, né? A gente busca tudo. Sim. A gente tem que pensar que o autista tem direito a tudo. Sabe que a gente... vai até me dói falar isso, mas nós temos uma fala dentro do Te Acolher que a gente fala assim, sabe qual que é a nossa busca? É que os autistas sejam vistos como seres humanos que são. E são, e não tem que ser Mas visto ainda a gente diferente. vê algumas coisas que É. deixam a desejar, É. né? Companhias aéreas, É. mercados, É. escolas, que não tem Escolas. qualquer tipo... Saúde. Condomínio. Condomínio. Condomínio é uma coisa que as pessoas não têm um olhar clínico, né? A gente fala muito disso na Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo, de trazer essa narrativa, porque é um outro tratamento que a criança precisa e que o adulto, né? Porque eles crescem, Sim. formam suas famílias e seguem suas vidas, Sim, né? o Luan vai casar, construir a família dele, vai trabalhar, se sustentar. Encher a casa de filho, de neto pra Ai, não, você. gente, eu não tô preparada pra pensar. Ó, vamos segurar um pouquinho. A gente tem a Tati. A Tati A Tati vai dar um recadinho pra gente. Recadinho não, né? é o quadro dela, com Release. Release, um momento do prazer feminino, né? Trazendo aí essas questões da intimidade da mulher. Tati, é com você, minha amiga. Olá, Ju. Oi, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês de novo no programa Biowoman, com mais um quadro Release. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre prevenção na saúde da mulher. É um tema muito importante, porque no último dia 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde, onde a ONU alerta para possíveis doenças e prevenção dessas doenças na população. Bom, você, mulher, como que tá a sua saúde? Como que tá a sua saúde íntima? Você tem ido ao médico periodicamente? Tem feito os seus exames com uma certa frequência? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre alguns cuidados que devemos ter em relação à nossa saúde. Evite comer alimentos que não sejam saudáveis. Outra coisa importante é realizar atividade física. Você realiza atividade física? Falam que o ideal seria, pelo menos, realizar 30 minutos de atividade física 5 vezes na semana. Se você não começou ainda, comece o quanto antes, pois isso também previne muitas doenças. Bom, nós mulheres passamos por várias fases na nossa vida. Então, lá na puberdade, começam uma alteração, um turbilhão de hormônios no nosso organismo. E aí é quando nós começamos a perceber algumas mudanças no nosso corpo. É tudo hormonal, mas nós temos que ficar atentas também para essas mudanças e procurar ajuda com médicos. No caso, ginecologista, se formos pensar na saúde íntima feminina. Depois tem a fase da gestação, para aquelas mulheres que querem engravidar, que também acontecem muitas mudanças hormonais. Assim como no pós-parto, onde essa mulher também, além de mudanças hormonais, passa por mudanças físicas, psicológicas. Então, mulher, fique atenta a essas fases e também não deixe de procurar ajuda. E aí chega a menopausa, que é o marco da nossa última menstruação.
E aí é quando o nosso corpo já não produz a mesma quantidade de hormônios. Então, pense na prevenção. Na prevenção de secura vaginal, que é muito comum dar na menopausa. Prevenção de evitar dores na relação após a menopausa. Afinal, dor na relação podemos ter em qualquer fase da nossa vida ou até mesmo desde a primeira relação sexual. Eu já comentei isso em outros programas. Mas evite chegar nas disfunções. Então, hoje eu estou aqui para alertá-las da prevenção, como eu falei no início. Ao invés de esperar ter uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, uma dor na relação ou até mesmo os prolapsos de quedas de útero, bexiga, intestino, procurem ajuda antes. Conheçam o corpo de vocês, afinal, isso é o mais importante. Quando nós conhecemos o nosso corpo, nós conseguimos avaliar e observar se alguma coisa não está legal. E falando um pouquinho de saúde íntima, o que devemos ter cuidados? Evitar usar absorvente externo diário, isso abafa a região da nossa vulva, e isso pode ter uma maior predisposição para desenvolver as doenças ginecológicas. Também usar sabonetes íntimos com pH mais próximo do seu pH vaginal e da vulva. Evitar roupas muito justas, calça jeans todos os dias, short jeans. Então, use uma roupa um pouquinho mais larga, que não abafe essa região. E também procure realizar os exames ginecológicos. Afinal, Papa Nicolau, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, mamografia, ultrassom de tireoide, alguns exames de sangue são muito importantes para nós conseguirmos acompanhar toda a nossa saúde. E a saúde mental é algo também que não podemos deixar de lado. Não adianta nada cuidarmos do físico e deixar a parte mental de lado. Afinal, mente e corpo, está tudo ligado. Então, não deixe chegar no esgotamento mental. Tenha alguns momentos do seu dia onde você consiga ter prazer em fazer algo que saia da sua rotina. Leia um livro, vá fazer uma viagem com a sua parceria ou com a sua família, com seus filhos, ou até mesmo sozinha. Procure assistir algum filme, alguma série. Por quê? Não adianta também ficarmos só na rotina, afinal, nós somos extremamente engolidas por essa rotina do dia a dia, e é aí onde você, mulher, tem que prestar atenção. Por quê? Se o físico e o mental não estiver legal, como teremos o prazer de viver? Como eu falei no quadro da semana passada. Ter libido para viver não é só o libido sexual. É o libido onde você sente prazer no seu dia a dia, nas coisas do seu dia a dia. Você já parou para pensar quantas vezes do seu dia a dia você se sentiu frustrada, cansada? Então não deixe chegar nesse momento. Previna. Falar em prevenção novamente, queria falar também sobre as doenças. É muito importante nas relações sexuais usar preservativo. Porque mesmo que você use algum método anticoncepcional, não deixe de usar preservativo. Isso pode acarretar muitas doenças que hoje está bem avançados os tratamentos, porém, isso pode lhe trazer muitos prejuízos para a saúde. E aí, para finalizar, quando falamos de conhecimento do corpo, olhe para o seu corpo, curta o seu corpo, toque no seu corpo, pegue um espelho, não olhe só para a região da vulva, mas para você. Como que você está hoje? Você tem procurado se cuidar? Então, procure ajuda especializada. Médicos, terapeutas, nutricionistas, fisioterapeutas pélvicos, que nós podemos te ajudar. Tenho certeza disso.
Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo a respeito da prevenção em saúde, assim como no meu Instagram, @tatiana.manjac. Aguardo por vocês no próximo release. Um beijo! Tati sempre maravilhosa, com conteúdo sempre de utilidade pública para as mulheres. Mas vamos continuar, porque tá muito bom esse programa, não tá? Tá sim. Estávamos falando, inclusive, sobre a função do Te Acolher, né? E tem vários eventos. Tem. O Te Acolher, na verdade, ele é dividido, né? Então, a gente tem o Te Acolher Acolhimento, que são grupos de WhatsApp onde as famílias se acolhem e são acolhidas. Hoje nós temos 5 grupos de WhatsApp, todos com acima de 200 pessoas. Então, todos eles administrados pela minha pessoa. Eu sou bem controladora nisso, porque eu gosto de acompanhar as famílias. É lógico, cada município do ABC tem um acolhedor coordenador. Ah, sim. Então, eu quero registrar. Posso mandar um beijinho Claro. rapidinho? Ó, Edivânia, de Rio Grande da Serra. O Tiago Almeida, que é de Mauá. A gente está com a Yasmin de Diadema e eu e a Sandra, que cuidamos de São Bernardo. E a Marinês de Santo André. São os acolhedores regionais. Então, a gente tem o acolhimento das famílias pelos coordenadores regionais. Nós temos um núcleo de treinamento e aperfeiçoamento, onde nós levamos o treinamento para empresas, escolas e igrejas para aprender como acolher, como contratar e como ter consumidores autistas, que esse é um segundo trabalho que nós realizamos. E o terceiro, que é a busca de lazer e cultura para os autistas. Nós fazemos vários eventos na cidade. Nós tivemos um evento no dia 2 de abril, em São Bernardo do Campo, que deu 4.000 pessoas. Uau! Fizemos em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Aliás, um beijo para o Peri Cartola, que sempre nos apoiou. Nós fomos coordenadores e idealizadores com ele. E no dia 16 agora, nós tivemos um evento também na cidade de Mauá, que é a Caminhada pela Inclusão, várias deficiências ali incluídas, né? E aí o Te Acolher teve o seu stand também. E tem um evento também na UAB de São Bernardo. Temos dia 26. Dia 26, em conjunto com a Comissão de Mentoria olha, Jurídica. Primeira nossa vez. Nossa comissão. E a primeira vez que a OAB vai tratar do tema autismo, da forma como a gente vai abordar. Olha aí. E você pode participar, né? Totalmente gratuito, né, Lu? Totalmente gratuito. Basta se inscrever lá Liga na UAB de São Bernardo, ou mande um e-mail, ou deixa um comentário aqui nesse vídeo que a gente repassa também para a UAB. Esteja presente com a gente na UAB de São Bernardo no auditório, dia 26, né? Dia 26 vai ser online, virtual, vai ser online. porque nós vamos trazer um autista advogado para falar. Bacana. Então, esse primeiro contato para Vai ser facilitar até a Isso. comunicação para Tá. eles ser online. E olha, nós vamos ter um avaliador neuropsicológico, avaliação neuropsicológica falando também no dia. Então, a gente vai ter um Incrível. avaliador no dia. Incrível. Depois vai poder orientar aí todos os advogados e as pessoas que participarem. Muito bom. Muito legal. Eu vejo também, Lu, que você traz muito no podcast uma série de temas, vários temas para justamente trazer essa conscientização para as famílias que têm, né, crianças autistas e tal. Como que funciona seu podcast? Olha, o podcast, ele é muito engraçado, porque eu fugia das câmeras, eu não queria mais, eu morria de vergonha. Falei, não, gente, não é mais pra mim, mudei. E aí veio o pessoal da Os Maias Produções, que são incríveis, falou assim, Lu, você precisa transmitir esse conhecimento para um número maior de pessoas. Falei, tá, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falei, podcast é o caminho. E as famílias começaram a me cobrar que eu dava muita consultoria individual e eu ficava repetindo a informação e eles queriam multiplicar isso. E aí nós criamos o podcast do Te Acolher Brasil, que lá no canal do Te Acolher Brasil no YouTube. E nesse podcast nós gravamos de acordo com a necessidade do Te Acolher. Então, se esse mês a nossa demanda foi uma demanda na área de saúde, eu trago um profissional da área da saúde. Se esse mês a demanda é alguém na área de educação, a gente traz alguém na área de educação. Só que, por questão até da logística do Te Acolher, nós não gravamos de janeiro a abril. Esse é um combinado que nós temos, porque de janeiro a abril eu organizo todos os eventos de Te Acolher anual de todas as cidades. E o Te Acolher hoje já está em 7 cidades. Uau. Então, eu preciso organizar nos 4 primeiros meses o que o Te Acolher vai fazer no ano todo. Então, finalizei agora, os eventos começam a ser realizados e o nosso podcast volta a gravar no final do mês de abril. Incrível.
A produção depois vai colocar aqui também alguns trechos, né, do podcast, para que vocês acompanhem aí o meu trabalho que é feito maravilhoso por você, Luana. Parabéns mais uma vez por realmente transformar, né, a sua vida é uma vitrine, né, sobre como lidar com autismo e, enfim, para mim, assim, é muito gratificante ver como nós fazemos, né, Ju? Usar das nossas experiências. Um transbordo, né? Um transbordo na vida de tantas pessoas. Parabéns, de verdade. Eu amo isso. A gente percebe. Eu encontrei. Eu falo que falar de inclusão e levar a inclusão para os lugares onde eu menos me senti incluída é a minha missão de vida. Uau. Então, hoje, os lugares que eu vou com o Luan, que a gente leva as palestras, os cursos, são lugares que eu já vivenciei alguma coisa não tão legal. E eu acho isso o máximo, porque outras famílias não vão passar por isso. Sim. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para guerrear com ninguém. Eu não sou uma mãe guerreira, eu sou uma mãe acolhedora. Então, esse é o trabalho de te acolher. Mas também é guerreira, porque às vezes eu vejo uns vídeos... Gente, segue ela nas redes sociais, lá no Instagram Ela dela. compartilha muito. Não é, Ju? Quando ela passa por alguma situação ou de preconceito, ou de que o estabelecimento não aceitou, né, o Luan, falou que ele não tinha deficiência. Essa mulher, gente, nas redes sociais, ela parece uma leoa lá. E com muita Não é? propriedade. E com muita razão, com muita Exatamente propriedade. mesmo, porque como ela conhece exatamente, ela não fala aqui, mas ela está sempre encabeçando os movimentos de legislação, enfim. Então ela conhece e sabe o que está fazendo, né? Não é verdade? A gente tenta contribuir. Mas com muita sabedoria, porque não é marketing pessoal. Eu quero que o meu filho, quando ele casar, tiver os filhos dele, fale assim, a minha mãe deixou um legado. Uau. E o legado foi que eu hoje estou aqui casada e com filho porque ela contribuiu lá atrás. É isso. Isso não tem dinheiro que compre, não tem. Isso é a minha missão de vida. E é a missão que Deus me deu, né? Até o dia que ele não quiser mais, eu tô aqui. Então já está escrito na pedra da vida, já concretizou. E daqui a 10, 20, 30 anos teremos aí, né? Que cresça, né? Porque a gente está falando aqui nível Brasil, que você já falou que são 7 cidades, que quebra as barreiras geográficas, Sim. porque hoje a gente tem essa visibilidade de estar em outros estados e, por que não, em outros países, né? Porque, por exemplo, nós, como embaixadoras de outros movimentos, como a STEER, fora, né, na Europa, por exemplo, tem muita gente que fala português e também tem autismo. Né? Porque é um diagnóstico mundial. Então, não é do nosso país ou do país X. Não, qualquer pessoa em qualquer lugar. E as pessoas, às vezes, têm a ideia que é o Brasil que é difícil. No Brasil que tá... Não, gente. É que chegou tarde, na verdade, aqui. Chegou tarde aqui, mas isso é novo no mundo inteiro. Tá. E olha, a gente está falando pela OMS que 1% da população é autista. Então, assim, só no Brasil a gente está falando de 2 milhões de pessoas. Então, merece uma atenção. Com certeza. Mas ainda é tudo primário, né, ainda. Então, a gente está em crescimento. Sim. Mas esse trabalho de formiguinha, mas com certeza vamos colher frutos. E você sabe que outro dia eu estava vendo na internet uma moça adulta que foi diagnosticada com autismo depois de adulto porque ela descobriu o diagnóstico da filha. Caramba! Eu achei... Nossa, achei muito legal. Esse é o padrão. O padrão hoje é identificar o seu próprio diagnóstico através dos seus filhos. E eu tenho um exemplo que eu gosto de contar para todo mundo. Em 2020, a gente teve uma ação eleitoral e eu tinha uma pessoa que me ajudava, que ele cuidava das minhas redes sociais e era fotógrafo, e é fotógrafo. E ele começou a olhar muito o Luan. E aí o Luan, um belo dia, falou assim, mãe, meu filho chama ele de Pokémon, porque meu filho nunca remete você ao seu nome, ele vai te dar uma característica, né? Ele faz associação. Aí ele falou, mãe, o Pokémon é que nem eu. Falei, não, filho, você é moreno, ele é brancão. E brinquei assim, porque meio alemão e tal. Aí ele virou e falou assim, não, mãe, ele é autista que nem eu. E saiu andando. Eu falei, não vou falar isso, gente, porque é uma criança falando. E não é que era. Ele conseguiu o diagnóstico agora e se descobriu. Porque é aquilo que eu falo, o diagnóstico, ele não te limita. O diagnóstico te dá uma direção. Não, e te desvira uma chave. Porque você leva às vezes fala, eu só tô diferente de todo mundo. O que eu tenho? Aí você começa a se questionar e quando vai Até ver... eu tô aqui me questionando, falei, será que eu sou? Não, eu já pensei, já falei pra minha mãe, nós temos transtorno... Eu tenho compulsão alimentar, né? E eu falei pra minha mãe, acho que a gente tem TDAH. Eu falo pra minha mãe, porque a gente é muito ansiosa. Muito. Né? Eu começo a olhar na internet, eu fico mandando pra ela e falo, você acha que a gente tem? Eu falo, eu acho que sim, mãe.
Gente, os transtornos estão presentes em pelo menos 30% da população. Aí, Algum ó. tipo de transtorno. Não, e isso é milenar, gente. Isso não é um gene que sofreu mutação hoje. Não, isso é milenar. Então, na verdade, o que acontece é que a tecnologia de hoje está identificando essas questões. Mas isso é E lida milenar. com mais leveza Talvez também, eu né? tenha algum diagnóstico de alguma coisa, que eu tenho certeza que eu não sou normal, né? Que algum distúrbio aqui tá, alguma coisa que tá. Eu tenho certeza disso. Assim como a Ju, a Luana, né, falou do TDAH, tem aquela questão de déficit de atenção, né, Que é o TDAH, que é déficit de atenção com hiperatividade. com hiperatividade. Então, a parte da hiperatividade eu tenho. Focar, a gente não foca. Então, Gente, é terrível. Ouvir um barulho, pronto, fala, É, meu Deus. é. Eu tenho um Não. problema com ruído, por exemplo, eu não consigo ouvir barulho repetitivo. não eu consigo. O peguei- meu marido chega em casa, Misofonia chama, né? eu tô com o escritório digital, né, então eu trabalho em casa. Quando não, eu vou no restaurante, né, que eu trabalho lá. E aí, eu trabalho no silêncio puro, total, assim, qualquer barulhinho, se o vizinho tiver fazendo assim, tic, 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 eu falo, puta, mas que esse vizinho tá batendo? Eu tô ouvindo. E aí o César trabalha na oficina, com som, carro, furadeira, tudo ligado ao mesmo tempo, né? E ele chega em casa e é aquela paz, aquele silêncio. Ele falou, gente, parece que eu tô entrando na missa, isso aqui. Parece que tá... Mas pra quem tem problema que nem eu, Eu não misofonia, eu não consigo dormir. Não consigo ficar. O barulho do vizinho pingando. É. Tim, tim. Não dá. Eu tenho. devo ter também. Não, eu eu tenho. faço expedições ligadas na televisão, com o rádio ligado, e eu tenho que colocar o Netflix no celular, eu ligo a tela no meu computador e tem a televisão atrás com outro programa. Senão eu não escrevo uma linha. Mas então, isso não te distrai? Não, porque o meu déficit de atenção, ele está ligado a outras coisas. Então, por exemplo, hoje eu acordei, meu compromisso hoje principal era estar aqui com vocês. Então, eu me programei tudo, né? Fiz as entrevistas que eu tinha que fazer, né? Fui lá e fiz a entrevista. Aí eu fui e falei assim, eu vou fazer um café. Eu fui colocar água no fogo. Aí eu voltei, eu quis arrumar a sala. Aí eu comecei a mexer, aí água no fogo. Tá. Aí eu Sou esqueci eu da essa. água. Então eu também tenho. Aí eu vim pra arrumar a sala. Aí eu lembrei de mandar uma mensagem. Eu não arrumei a sala, eu fui mandar mensagem. Tá. Aí eu lembrei que tinha uma água no café, mas eu não escrevi a mensagem toda. Eu comecei eu. a escrever. Então a e gente lembrei. tem. Então, É isso. então eu Você também tenho nunca TDAH. termina nada, você sempre Eu vou tá indo- pesquisar alguma coisa, uma jurisprudência, eu acho a outra jurisprudência do outro processo. É isso mesmo. Aí eu falo, ai, É. gente, que louca, o que eu tô fazendo aqui? Não, isso no meu celular, porque meu celular ele fica aberto, quando ele chega, acho que em 500 as janelas abertas, ele trava, né? Ele fala que tem muitas abertas. Aí ele travou, aí eu comecei a olhar o que estava aberto. Eu falei, nossa, gente, eu comecei a E abrir. normalmente a gente não terminou nada. Não. E aí tá eu tenho tudo um lá. problema com o toque, que o toque me faz sempre fazer as coisas no último momento. Então, por exemplo, pra mim tudo me entendia. Eu me entendia muito fácil. Então, pra me manter focada em alguma coisa, é muito difícil. O meu hiperfoco é autismo. Então, falou de autismo, eu fico uma hora. Tá. Mas fora isso, eu me entendi. Então, às vezes a pessoa tá conversando comigo, eu tô viajando. Sou tô fazendo eu! outra coisa. Eu durmo, gente. Eu dormi uma vez na audiência. Não chegava nunca a minha vez de perguntar. Não chegava nunca a minha vez. Eu falei, vou tirar. Cochilei. O meu preposto fez. Ela cochilou, porque tava entediante o papo. Eu não tinha entendi atuação, muito eu tava fácil. parecendo um sei lá o quê. Cochilei. Porque eu começo a me desligar, me desligar. Pum. Meu Deus. Morreu. do céu. Amiga, vamos fazer um... Avaliação neuropsicológica com, olha, te oriento um neuro fantástico. Vamos fazer. Vamos E fazer. pelo Te Acolher Brasil. Te que é consulta acolher, social, hein? Te acolher vai ajudar as existirs aqui também. E, inclusive, ô Lu, fica aqui o convite, já estou usando a palavra aqui por mim e pela Ju, para que você venha em um dos encontros da STIR, em uma quinta-feira, para que você converse com as STIRs, talvez... Sempre online. Sempre online, né, os nossos encontros. Talvez alguma delas tenha um diagnóstico em casa, ou elas também tenham, não saibam, ou tem algum familiar, né, Ju? Então, acho que é legal também levarmos essa informação, esse conhecimento para as nossas STIRs, né, para nossa comunidade. Fica aqui o nosso convite. Eu agradeço, já tá certo, só falar quando. Beleza, então a gente vai combinar. Lu, muitíssimo obrigada. Passou uma hora aqui, ó, voando. 5 dias aqui a gente falava, A gente. gente falava. A gente quer agradecer. A Lu sempre muito receptiva, Nossa, né? tudo Sempre que a com um gente sorriso leva no pra rosto, ela, maravilhoso. ela acolhe, né? É acolher mesmo. Literalmente, literalmente. Nos sentimos aqui muito acolhidas por você. Obrigada, eu duas. E, bom, deixa aqui suas redes sociais e uma mensagem final para quem nos ouve. Para todas as ou que mulheres tem, que tem, ou que né? vai ter, né? Não sei, no futuro. Deixa uma mensagem aqui.
Ó, você que é mãe atípica, pai atípico, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para dizer que você não está sozinho. Né? Você pode contar com o Te Acolher, que é a tua rede de apoio. É só nos procurar no Instagram, Te Acolher Brasil. Manda uma mensagem no direct. Sou eu que respondo cada uma das mensagens, por isso que às vezes demora, mas eu faço questão de te acolher, de fazer esse primeiro contato com você. E saiba que diagnóstico não é sentença. Diagnóstico é uma vírgula ali na história que vai te trazer uma direção. E você, fala assim, Luana, não tenho ninguém atípico na minha família. Nos acolha. Temos que entender que a sociedade só vai ser uma sociedade melhor se todos nós incluirmos. Porque a inclusão, ela não ajuda só o atípico. A inclusão ajuda todos nós. Então, venha para a nossa missão, que é por nós, para nós, ninguém solta a mão. Ai, que Uau! lindo, que lindo. Muito obrigado, Lu. Que Deus te abençoe grandemente nesse propósito que você alcançou e que transborde isso na vida de muitas, muitas famílias, porque é maravilhoso esse trabalho. Gratidão. Amém, amém, amém a nós. Gente, Bilman fica por aqui. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por estarmos na sua telinha do celular ou na telinha da televisão. Sexta-feira que vem tem mais. Mande o link, né? Compartilhe o link com as amigas, com a família, com as pessoas do seu trabalho, com a sua sociedade aí, né? Sua comunidade aí. Leve informação, leve conhecimento, leve conteúdo e esteja sempre com a gente. Conecte-se conosco. Seja Biúma. Seja Biúma. Beijo.